A dor nas costas é um sintoma que está entre as queixas mais comuns do dia a dia. É a segunda principal causa que leva as pessoas a buscar cuidados médicos. A quiropraxia é uma área da fisioterapia que tem como objetivo prevenir e reparar doenças nos sistemas nervoso e muscular e nas articulações. A quiropraxia, ela surgiu nos Estados Unidos, mais ou menos em 1895, por uma pessoa que chama David Daniel Palmer, né? Ele observou o quê? Que quando ele fez um ajuste, digamos assim, uma pressão nas costas de uma pessoa, essa pessoa sentiu uma melhora e começou a ouvir algumas coisas que ele não ouvia. Aí, a partir daí, começou a se estudar os ajustes articulares, buscando o quê? A melhora da dor, a melhora do funcionamento do organismo como um todo. Então, a quiropraxia é um método que busca o quê? O realinhamento das estruturas articulares do corpo humano, seja da coluna vertebral ou das articulações das extremidades. A quiropraxia se dedica ao tratamento e prevenção de problemas nos ligamentos e tendões, nervos, articulações e músculos, se preocupando com a coluna vertebral, já que é o grande pilar da sustentação do corpo. Trabalha todas as articulações do corpo humano, né? A gente busca o quê? Tem uma coisa que a gente chama de pequenas subluxações. Seriam, digamos assim, como se algumas partes das articulações, seja da coluna ou do braço, da perna, está desalinhada. Então, o profissional vai fazer a avaliação do paciente como um todo, porque uma área pode influenciar em outra. Digamos, você tem uma dor no braço e aí você vai observar é um problema que está vindo da região cervical. Então, a gente faz uma avaliação completa do paciente, buscando essas pequenas alterações, que no caso são muitas vezes alguns bloqueios articulares, e a partir das técnicas, como o thrust, que seria movimento rápido, de curta amplitude, a gente visa o quê? Corrigir essas alterações, ou mesmo com manobras de mobilização articular, seria para restituir isso. Porque o que acontece? No nosso corpo, as informações todas de informações que são aferentes e eferentes saem do sistema nervoso central. O nosso cérebro, ele manda informações para o corpo e recebe as informações. Se você tem uma articulação lá no seu pé que está desalinhada, digamos assim, uma subluxação, ela vai estar mandando uma informação errada para o teu cérebro. A partir daí, ele vai fazendo adaptações e isso pode levar a problemas lá na frente, como dor ou problemas de postura, problemas de dor de cabeça, mal-estar. As pessoas procuram a gente basicamente por causa de dor, né? Às vezes uma dor nas costas, uma dor no joelho, dor de cabeça. Então, mas de um modo geral, muitas vezes é uma pessoa que tem dificuldade de sono, que tem dor no estômago, porque como todo o nosso sistema e todos os nossos órgãos estão relacionados à coluna, então, muitas vezes, um problema que você está tendo uma gastrite, você foi no médico, fez um monte de exame e não aparece nada. E a pessoa continua tendo uma dor no estômago, digamos assim. Aí você vai identificar que esse problema, na verdade, está vindo da coluna dela, né? Então, não tem uma área única que a gente possa trabalhar. Então, desde alterações de sono, dor de cabeça, zumbido no ouvido, dores, tendinite, todas essas patologias pode ter uma influência de alguma alteração articular ou da coluna mesmo. Eu busquei o Daniel porque eu sou dentista, né, e minha profissão exige muito da minha coluna, minha posição não é muito legal e eu senti algumas dores, um desconforto. Eu também sou atleta de fisiculturismo, então acho que eu fui buscar o tratamento para ter uma melhora nas minhas posições, nas dores que eu tinha. Pela profissão, eu sinto muita dor nas costas, né? A posição que a gente fica normalmente um pouco torcida, abaixado, pescoço. Então, eu senti algum desconforto aqui na cervical, nas costas. E do esporte também, eu senti um pouco de desconforto articular. Joelho, principalmente, era o que mais me incomodava quando eu comecei com ele. O tratamento é composto por técnicas manuais, orientações de hábitos e postura correta, através do ajustamento articular, com manobras rápidas e precisas, reduzindo os riscos de desenvolver lesão. A quiropraxia, ela tem técnicas de avaliação, então você tem os testes, você tem... A pessoa até pode trazer um raio-x, mas eu digo que a nossa mão são os nossos olhos, né? Então, você vai fazer os testes específicos para aquele paciente, buscando os bloqueios articulares, aonde tem dor, tentando identificar de onde é a causa daquela dor, e a partir daí você vai aplicar as técnicas de correção.
As técnicas de manipulação, a gente tem alguns cuidados com pessoas que têm osteoporose, osteopenia, que seriam as pessoas mais velhas, né? Então, esse tipo de pessoa, a gente acaba utilizando um outro tipo de técnica, que visa mais a mobilização das articulações, e não em si a manipulação. Porque muitas vezes as pessoas acham que a quiropraxia, você vai lá, dá uns trancos na coluna, né? Vai botar tudo no lugar. E, na verdade, não é assim que funciona, né?